João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando, porém, vier o Paráclito, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Eu disse-vos estas coisas, para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e virá tempo em que todo que vos matar julgará prestar serviço a Deus. E tentar-vos-ão assim, porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Ora, eu disse-vos estas coisas para que, quando chegar esse tempo, vos lembreis que eu vos disse. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e virá o tempo em que todo que vos matar julgará prestar serviço a Deus. Aos nossos caríssimos irmãos aqui presentes, paz e bem, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Terríveis foram os dias em que Deus abandonou a terra à vingança das águas. Toda a ordem do universo foi transformada. Condensaram-se as nuvens, umas sobre as outras, com trovões, raios e tempestades, e as cataratas do céu cobriram praticamente toda a terra. Mas, ilesa, sobre a universal ruína, a arca do patriarca Noé pairava placidamente sobre as águas. E dentro dela, Noé, com toda a sua família, cantava os louvores do Senhor com tranquilidade e beatitude, enquanto em volta toda a carne que tinha vida, do homem ao animal da terra, se afogava nos abismos das águas do mar. Meus caríssimos irmãos, esta é a mais bela imagem da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo no meio do dilúvio, dos erros e das fúrias, das heresias de seus inimigos e perseguições, flutua ilesa sobre os séculos, até hoje, levando a eterna salvação os que nela se refugiaram. E eu vos pergunto, meus caríssimos irmãos, o que é, pois, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? É o conjunto de todos os homens que têm e professam a mesma fé, que recebem os mesmos sacramentos e que obedecem à autoridade de um verdadeiro Papa, sucessor de São Pedro. Quem, por culpa própria, está fora desta sociedade celestial, jamais espere ser salvo. Tal como fora da arca de Noé, nenhum se salvou, porque esta é a única e verdadeira arca da salvação, Jesus Cristo, que fez-se homem de propósito para instituí-la. E justamente por ser verdadeira arca de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua igreja é tão perseguida. Mas lembrem-se os perseguidores de que, não obstante aos seus esforços satânicos, a igreja de Cristo flutuará sempre mais alto, enquanto eles, os inimigos da Santa Igreja, manobrados por Satanás,
serão submergidos na ruína do abismo infernal. Eis a Santa Igreja Católica, meus caríssimos irmãos, a única que salva, e fora dela não há outra salvação. Por isto, a Igreja de Nosso Senhor, a nossa Igreja é tão perseguida e combatida neste mundo por todo o inferno. Hoje, Nosso Senhor nos diz no seu Santo Evangelho: não vos escandalizeis, mas é necessário que o saibais desde o princípio. Sereis maltratados, caluniados, odiados, perseguidos e mortos, e todo aquele que agir contra vós julgará fazer coisa meritória, porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Ah, meus caríssimos irmãos, Nosso Senhor nunca prometeu, quantas vezes eu já disse aqui, ao verdadeiro cristão católico, que a sua vida seria um mar de rosas, sem cruzes e sem perseguições. E se assim pensamos, nos iludimos, buscando nesta vida transitória e tão passageira e miserável uma felicidade perene que jamais encontraremos. A verdadeira alma, que se diz católica e não anseia por dar o seu testemunho de amor a Nosso Senhor, padecendo por aquele que tudo padeceu em favor da humanidade e por amor a cada um de nós, é semelhante. O cristão se transforma semelhante a uma folha seca que, recolhida a um saco de lixo, não servirá para outra coisa, a não ser para ser queimada e lançada no fogo. Nosso Senhor hoje também nos convida a darmos para Ele o nosso testemunho e a nossa entrega de amor. E se for preciso, caríssimos irmãos, da nossa vida por Nosso Senhor, que nós peçamos pela intercessão de Nossa Senhora essas têmperas dos mártires, da qual o verdadeiro cristão nunca tem medo de morrer. O verdadeiro cristão tem medo de pecar e de ofender a Deus. Quantos cristãos nós sabemos na época de Nero se entregaram às garras dos leões cantando, entregando a alma e o corpo para serem trucidados por amor a Nosso Senhor? E que testemunho mais claro e mais evidente não seria o testemunho da vida consagrada e religiosa? Estes dias, nós comemoramos em nosso humilde convento os votos perpétuos, há poucos dias atrás, no dia 13 de maio, do nosso querido e reverendo Padre Frei Leão. Ele renovou a sua promessa de entrega e de amor a Nosso Senhor, não só como religioso, mas principalmente como sacerdote de Deus. Ah, meus queridos irmãos, se os homens soubessem do valor incalculável de uma alma que renuncia a tudo por amor a Deus, e do quanto essas almas são amadas por Ele, os conventos, os mosteiros e eremitérios, de repente, se encheriam de frades, de padres e de freiras. Mas o demônio, na sua astúcia, ludibria a muitos, e dentre estes, muitos daqueles que poderiam dar o seu testemunho de amor a Nosso Senhor na vida religiosa, deixam-se muitas vezes, como Santa Teresa d'Ávila diz, engolfar-se pelas bagatelas e pelas ninharias do mundo, vivendo numa falsa felicidade que, semelhantes a umas teias de aranha, serão destruídas no mais leve sopro de um vento ou de uma vassoura, para serem jogadas novamente no lixo ou no fogo do inferno. Ai do mundo, diz o grande doutor da Santa Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório,
Ai do mundo, se não fossem os religiosos, se não fossem as freiras de clausura, os frades, os monges e eremitas, que como para raios da justiça divina, não rezasse a Deus dia e noite, pedindo a misericórdia ao justo e eterno juiz para este mundo tão culpado e tão criminoso. Com certeza, este mundo há tempos já teria sido exterminado no fogo da justiça divina e completamente incinerado na justa cólera de Deus. Rezemos, caríssimos irmãos, e nos sacrifiquemos, com jejuns e lágrimas, o Santo Rosário, pelo aumento e santificação das vocações sacerdotais e religiosas, a fim de que outras almas jovens, semelhantes ao reverendo Padre Leão, que foi ordenado tão novo, ao nosso querido irmão Frei Miguel, que está estudando para o sacerdócio, peçamos a Nossa Senhora que outros jovens também deem este testemunho de amor por nosso Senhor, no santo desejo de tudo padecer, sofrer e morrer com Ele, a fim de ressuscitar com Ele e com Ele viver no paraíso e na tão suspirada e eterna felicidade. Outro grande mistério de amor que nós vivemos de ontem para hoje, os fiéis aqui presentes, é o banquete eucarístico, a adoração do Santíssimo Sacramento. Nele se recebe o próprio Jesus Cristo, que se une a nós, que infunde no nosso coração e na nossa vontade o seu amor e a sua santa vontade. E depois, junto conosco, se oferece ao Pai, glorifica a Santíssima Trindade e nos torna-se indignos da vida eterna e divina. Ah, meus caríssimos irmãos, o mistério da presença eucarística de Jesus é tão grande e tão bela que a nossa pequenina mente, enquanto estivermos nesta miserável vida, jamais conseguiremos compreender. Garantidos como estamos pela palavra infalível do Filho de Deus, nós cremos firmemente: este é o meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Quando o sacerdote na Santa Missa repete estas palavras consagratórias, é o próprio Cristo, o próprio Jesus, que reina glorificado no céu, faz-se presente por um mistério divino sobre o próprio altar. E eu vos pergunto, como é possível isto? Então há dois Jesus, um no céu e outro no altar, no sacrário? Há tantos inúmeros Jesus, quantos são os tabernáculos? Quantas são as partículas consagradas? E eu vos respondo, pelo Santo Catecismo: não há senão só Jesus. O Salvador não pode ser multiplicado, somente a sua presença é que é multiplicada. Sem dúvida, meus caríssimos irmãos, tudo isto é um grande mistério e poucas foram as almas que assimilaram uma pequena parcela deste tão grande mistério. Quem não conhece aqui Santa Catarina de Sena, Santa Maria Madalena de Paz e Santa Teresa d'Ávila foram algumas destas almas que, ao receberem Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, levitavam diante dos padres, diante dos fiéis, diante das freiras, que a própria Santa Catarina de Sena pedia às suas irmãs que a segurassem para ela não chamar atenção e não a verem chegar perto do teto da igreja. Tão grande era o seu amor e a disposição de sua alma na graça de Deus em receber Jesus sacramentado. Quanta vergonha quando olhamos para o exemplo destas grandes santas.
não deveríamos sentir ao olhar o exemplo destas grandes santas, que recebiam a Nosso Senhor na Santa Comunhão com tanto amor, que nós, muitas vezes, com que secura na alma e dissipação, nós recebemos a Nosso Senhor, sem devoção. Muitas vezes sem o amor que Nosso Senhor merece e sem a piedade, porque a nossa alma está mergulhada muitas vezes mais em nós mesmos, na nossa própria vontade e na satisfação de nossas próprias paixões, do que na santíssima justiça e amabilíssima vontade de Deus. Ah, meus caríssimos irmãos, o sacramento da Eucaristia concentra-se todo na Santa Missa. É nela que se gera Jesus Eucarístico. É nela que ele é imolado pela remissão dos nossos pecados. Só por ela é que ele é distribuído em alimento às almas. E é por um prolongamento dela que ele fica esperando dia e noite a nossa visita para o adorarmos no sacrário. É o mesmo sacrifício do Calvário que durante a Santa Missa se torna presente e atual no altar, embora sem mais dor nem derramamento de sangue. Portanto, aquele mesmo Jesus que São João viu como um cordeiro imolado no altar sublime no céu, nós também o possuímos como cordeiro imolado em nossos sacrários. Não vejo a hora em que vossas caridades tenham uma capela para poderem adorar definitivamente Jesus sacramentado. Ah, meus caríssimos irmãos, no paraíso, os anjos e os santos não ficam inativos em torno do grande sacerdote, mas unem-se a ele, oferecem-se com ele. Na Santa Missa também nós sacrificamos-nos com Cristo, por Cristo e em Cristo, no único sacrifício de amor. Jamais nos uniremos verdadeiramente a Nosso Senhor, meus caríssimos irmãos, no seu sacramento de amor, se a nossa vida não estiver pautada na cruz, na renúncia, na penitência e no perfeito sacrifício. Jamais nos uniremos verdadeiramente a Jesus Eucarístico, se antes de tudo não aceitarmos amorosamente todas as penas, sofrimentos, contrariedades inevitáveis e até enfermidades que vêm para nós desta miserável vida. Quem não conhece aqui Santa Liduína, que foi uma alma reparadora do coração de Nosso Senhor, queria ser uma religiosa, mas os pais queriam obrigá-la a casar-se. E ela pediu a Nossa Senhora que concedesse a ela uma enfermidade da qual impedisse este casamento. E ela foi ouvida em suas orações. Passou quase 30 anos enferma, como se fosse uma múmia na cama, toda enfaixada. Diz a história de Santa Liduína que até o vômito, que é algo pútrido que sai de cada um de nós, humanamente falando, o vômito de Santa Liduína. O amor que ela tinha para com Nossa Senhora era tão grande, em oferecer a sua enfermidade para reparar o coração de Deus, que até o vômito que ela colocava para fora exalava um perfume celestial. E este perfume, as próprias freiras que tomavam de conta dela, passavam nos enfermos e os enfermos eram curados. Quanto amor nós podemos encontrar até nas nossas próprias enfermidades. É por isso, meus caríssimos irmãos, que nós não devemos murmurar de nada. Tudo aquilo que Deus nos envia. Se Deus nos envia as alegrias, devemos agradecer a Nosso Senhor. Se Nosso Senhor nos envia as tristezas, o sofrimento e a perseguição, devemos agradecê-lo do mesmo jeito, porque tudo o que acontece nos favorece quando nós amamos a Nosso Senhor. Sem este desejo de sacrifício,
nunca se poderá, alma alguma, se unir perfeitamente com Deus. A venerável irmã carmelita, Elizabeth da Trindade, dizia às suas freiras: foi por amor a Jesus sacramentado que eu me enclausurei no Carmelo e em minha cela, porque ele se enclausurou por amor a mim dentro do sacrário. Que alma grande era a alma da venerável Elizabeth da Trindade. Unir-se a Nosso Senhor dentro da própria clausura, porque Nosso Senhor se enclausurou por amor a ela dentro do próprio sacrário. E nós, meus queridos irmãos, nas 24 horas que o bom Deus nos dá de vida, quantos segundos, eu vos pergunto, quantos minutos, quantas horas do nosso tempo e da nossa vida damos a Deus para nós o encontrarmos no seu sacramento de amor? Uma alma que jamais teve tempo na terra para buscar Deus, o que ela irá fazer no céu quando morrer? Tal vida, tal morte, diz Santa Teresa d'Ávila. Quando estamos para receber, caríssimos irmãos, a visita de um amigo ilustre e muito querido, agora que nós vamos receber a visita do nosso querido príncipe de nosso Senhor Jesus Cristo, nós procuramos nos preparar da melhor maneira possível, a começar na limpeza da nossa casa, varrendo, espanando, derrubando muitas vezes até as teias de aranha, e quando muito até adornamos a nossa casa com flores, de uma forma que o ambiente mostre a alegria que está no mais íntimo da nossa alma, por recebermos uma pessoa tão querida de nossa parte. E quando este querido e estimado amigo é nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, esta preparação na nossa alma deve ser feita ainda mais com esmerado zelo, pois aquele que vem a nós é o divino esposo da nossa alma, sob o véu do Santíssimo Sacramento. Peçamos então, hoje, que a Virgem Mãe Imaculada do Perpétuo Socorro possa fomentar em nós, a exemplo da venerável Elizabeth da Trindade, um profundo desejo de também nós enclausurarmos no coração amabilíssimo do seu Divino Filho, através da oração, a fim de que com ele possamos habitar um dia no paraíso por toda a eternidade. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.